Eleições 2018, escolha Aratu e confirme a maior cobertura de um processo eleitoral já vista na Bahia, com 70 horas de conteúdos exclusivos sobre política para você poder escolher melhor os seus candidatos no dia 7 de outubro. Mais uma rodada de sabatina com os postulantes ao governo do estado, ao Palácio de Ondina. Hoje a gente recebe o geólogo de formação, bancário por profissão e também professor Marcos Mendes, do PSOL, Partido Socialismo e Liberdade. Seja bem-vindo, Marcos. Tudo bem? Matheus, é um grande prazer. O Pablo, Matheus, um grande prazer estar aqui. Queria parabenizar mesmo a TV Aratu, que tem feito uma cobertura maravilhosa. Então, eu acho que essa democracia que a gente precisa trazer para a política. A política hoje é muito desigual. Exatamente. Queria dar um abraço aí ao nosso candidato à presidência da República, Guilherme Boulos, que está chegando agora aí, nosso candidato a senador, Fábio Nogueira. Sinto aqui à vontade com a gente, para a gente mudar a Bahia e mudar o Brasil. Fábio Nogueira já foi entrevistado, Guilherme Boulos vai ser novamente entrevistado pela equipe do Linha de Frente, que tem como integrante o gerente de jornalismo da Aratu, Matheus Carvalho. Seja bem-vindo também a mais uma transmissão. Vamos começar agora o nosso reloginho, os 30 minutos, para a gente poder ouvir as propostas e, quem sabe, decidir melhor sobre Marcos Mendes e sobre o futuro da Bahia. Já está valendo o reloginho. Marcos Mendes, você que é do PSOL, Partido Socialismo e Liberdade, muita gente diz, inclusive o candidato João Amoedo, o candidato a presidente, esteve com a gente ontem, diz que a esquerda dividiu o Brasil entre eles e nós. Você acha que o PSOL contribuiu para essa divisão entre eles e nós? Não, mas pelo contrário, o PSOL tem sido um novo partido contra a velha política, né? As pessoas têm dito que o PSOL está encantando e reencantando as pessoas. Uma política alegre, uma política que está incluindo a juventude. O PSOL é o único partido no Congresso Nacional que não está envolvido nessa sujeira toda da política, Lava Jato, mensalões, nem nada. E também é o único partido em que todos os seus parlamentares sequer foram citados de nada. Pelo contrário, nós estamos denunciando toda essa sujeira da política. Eu vou dar um exemplo. Se Eduardo Cunha está hoje preso, foi denúncia do PSOL. Se Jucá não está no Ministério, denúncia do PSOL. Se Sarney, Calheiros e o próprio Michel Temer está sendo investigado, denúncia do PSOL. Se eles não legalizaram, por exemplo, o Caixa 2, foi o PSOL que gritou na calada da noite, em torno de meia-noite, 1h da manhã, quando eles estavam fazendo essa articulação. Então o PSOL tem demonstrado que pode ser feito política diferente. Então tem sido esse novo partido contra a velha política. Não é à toa que Boulos tem feito aí no debate, tem se destacado assim assustadoramente. Então eu digo sempre às pessoas, pessoal, não entre nesse esquema de voto útil. A gente tem que votar naquilo que a gente acredita, naquele que nos representa. Então, 50 neles aí do dia 7. Em muitas questões, há um alinhamento entre o PT e o PSOL. No caso do impeachment de Dilma, por exemplo, os partidos estiveram juntos, lutando contra o impeachment e várias outras posições ideológicas. Por que na Bahia o PSOL não se aliou à candidatura de Rui Costa, preferiu um caminho alternativo, e quais as maiores críticas que o senhor faz à gestão de Rui Costa na Bahia? Certo. Primeiro, Matheus, eu vou dizer que não existe esse alinhamento, né? O PSOL sempre foi uma bancada de esquerda, de oposição. Agora sim, nós não somos antipetistas, nós não temos raiva do PT, nós temos críticas políticas. Então, o PSOL, quando foi, para você ter uma ideia, a responsabilidade do PSOL no impeachment de Dilma, o PSOL foi um dos partidos que mais se contrapuseram a isso. Porque a gente quer derrotar o PT na política, no debate político, né? A gente não quer derrotar o PT através de golpe, o que aconteceu nacionalmente. Aqui na Bahia, o grande problema é que o governo Rui Costa ele está do lado dos golpistas. Quem é que comanda, na verdade, o governo do PT aqui? É o PSD e o PP, são dois partidos que participaram ativamente do golpe. Quem é que comanda o governo do Estado? João Leão, Mário Negro Monte, Otto Alencar e agora o Coronel. Tirou, inclusive, uma senadora, por mais diferença política que a gente possa ter, mas era uma senadora de esquerda, que lutou contra o golpe até o último momento. Então, eles deixaram de lado ela para trazer mais um coronel da política. O PT baiano, desculpe, Marcos, o PT baiano considerado como exemplo nacional, inclusive, por vitórias em primeiro turno nas eleições, está centralizando, está indo para a direita? Exatamente. O governo aqui está indo, a política do governo aqui é uma política à direita. Vou dar um exemplo, por exemplo, você falou as principais críticas. Nós temos aqui mais de 4 milhões de pessoas no campo, é a maior população rural do país. Nós temos em torno aqui, só para você, 991 comunidades quilombolas, só um foi titulado em 4 anos. Nós temos em torno de 1.000 comunidades de fundo e fecho de pastos. Nós temos mais ou menos 700.000 comunidades de agricultores familiares. Nós temos 20 etnias indígenas, mais de 700 assentamentos de reforma agrária, milhares de comunidades camponesas.
todas assentadas em terras públicas. É bom salientar isso. Mais ou menos em 2003, Antônio Umbelino, geógrafo negro lá da USP, fez um trabalho com o nosso saudoso Plínio de Arruda Sampaio em 2003 e deixou claro, né, mais de 55% das terras devolutas aqui pertencem ao Estado. Então, terras públicas. E uma discriminatória pública agora, que investigou agora justamente essas terras que estavam assentadas, principalmente o agronegócio, esse agronegócio do veneno que o governo dá tanto apoio, 80% dessas terras estão sendo griladas assim de maneira grosseira. Ou seja, nós temos em torno de 70% a 80% dessas terras são públicas. Então, o que é que tem que ser feito? Não faz porque o governo não quer. Primeiro, fazer a regularização fundiária de todas essas comunidades tradicionais, inclusive titulando essas terras. E aí, como é que você gera emprego? A gente tem que trazer de volta a EBDA, que foi extinta pelo atual governo. Na verdade, 3 empresas que foram extintas. Nós queremos trazer sob controle de trabalhadoras e trabalhadores. Por exemplo, a EBDA, Empresa Baiana de Desenvolvimento Agrícola, que tem um papel fundamental de dar o apoio logístico e técnico a essas comunidades tradicionais. O segundo, o DERBA, Departamento de Estradas de Rodagem da Bahia, que tinha uma capilaridade em 20 regiões. Tem um papel fundamental o quê? Não só de planejamento, construção e manutenção das estradas, principalmente as estradas vicinais, que favorecem o escoamento dos produtos dessas comunidades tradicionais. E trazer a Cesta do Povo. A Cesta do Povo, muita gente não sabe, tinha a segunda maior capilaridade de lojas no estado da Bahia, 278 lojas, só pedia para o Walmart. Né? Muita gente não sabe disso. Então, as comunidades tradicionais chamou o governo para conversar, para dar um destino à Cesta do Povo. Eles acabaram não ouvindo e venderam, praticamente doaram por 15 milhões de reais. Qual é a nossa proposta? Trazer de volta, fazer com que esse seja um grande mercado público estadual e ajudar na comercialização dos produtos dessas comunidades tradicionais. Essas comunidades tradicionais, inclusive, hoje nós não queremos esse modelo de grandes empresas. Hoje, grandes empresas com vários incentivos fiscais, hoje chega a quase 3 bilhões de reais de incentivo fiscal, só em 2017 de incentivos fiscais. Mas nós temos a Alceb. Não sei se vocês conhecem a Alceb, a Organização das Cooperativas do Estado da Bahia. Eu conversei lá com o Sérgio Cunhalha, uma conversa maravilhosa, uma sintonia muito fina. Então, o que é que a gente quer fazer? Espalhar esse sistema humanizado de cooperativa pelo Estado, inclusive para beneficiar o produto dessas comunidades tradicionais. Vou dar um exemplo. Você sabe quanto é que contribui as cooperativas aqui com o PIB baiano? Não. Menos de 0,5%. Nós temos Santa Catarina, nós disputamos o 6º e o 7º PIB com Santa Catarina. Só que Santa Catarina disputa 1º, 2º e 3º no Índice de Desenvolvimento Humano. Sabe quanto é a contribuição das cooperativas lá? 21%, pessoal, acredite. 21% é a contribuição das cooperativas. Aqui tem menos de 0,5%. É por isso que hoje nós somos o 7º estado mais rico, mas com a 5ª população mais pobre. Nós queremos, na verdade, fazer essa revolução no campo. Não vamos fazer um processo revolucionário, você precisar pegar em arma, gerar emprego, renda, distribuir renda, fomentar a economia local e regional. Então, nós podemos fazer uma transformação real. Marcos, nessa estado. Sua proposta de reativação da EBDA, de reativação da EBAL, da Cesta do Povo, da Cesta do Povo e do DERBA. E do DERBA, Departamento de Estradas de Rodagem da Bahia. O governo apresenta um orçamento completamente engessado para investimentos, 10% do orçamento é direcionado para a segurança pública e a Bahia continua em último lugar na questão da segurança pública. De onde é que o senhor vai tirar dinheiro para reativar essas empresas, essas autarquias que foram privatizadas? Deixa eu dar um primeiro exemplo aqui. Eu quero dizer que todos os trabalhadores e trabalhadoras do DERBA, inclusive os aposentados, você sabia que trabalhadores do DERBA aposentados, a maioria absoluta, recebe no seu soldo menos do que um salário mínimo nacional. Eles estão recebendo em torno de 750, 758 reais, inclusive estão entrando com um processo. Eles todos têm conversado com a gente. Tem um estudo, né? O Antônio Carlos Mendes, ele inclusive... Carlos Alberto Mendes, ele inclusive foi secretário na época de Valdir Pires, ele disse que, Marcos, eu acho que nós somos parentes, a gente conversa muito, dialoga muito. E ele fez um estudo importantíssimo junto com o resto do pessoal do DERBA. Você sabe quanto foi que aumentou o orçamento para a manutenção das estradas no estado da Bahia? 5 vezes. Aumentou 5 vezes. Na verdade, gasta muito mais dinheiro. Por quê? Porque o Estado contrata diretamente com as empreiteiras. Aí vem os indícios dos esquemas. E piorou a conservação das estradas, porque como o DERBA estava em 20,
regiões, então quando acontecia qualquer coisa, então era imediato a solução, né? A manutenção da estrada acontecia de maneira imediata. Eu tenho viajado aqui porque, pessoal, eu não viajo de jatinho não, a gente tem muito pouca grana, então a gente viaja de ônibus. Eu viajei 14 horas quando eu fui para Barreiras para ir, 14 horas para voltar. Qual a situação né? das estradas? Agora a situação das estradas é o seguinte, quando você tem as BRs eu acho que o governo do PT fez um trabalho legal com as BRs, então existe ainda um reflexo desse trabalho legal. Mas aqui na Bahia, as estradas, as BAs estão completamente abandonadas, esburacadas. Eu fui para Maiquini, que é uma vergonha quando você vai para Maiquini, que eu fui lá no sudeste da Bahia, em Maiquini. Caetanos, a estrada não existe, você perde 2, 3 horas em algo que você poderia perder 15, 20 minutos. Né? Quando você vai ali, quando você tem Capim Grosso, saindo na BA 130, saindo de Capim Grosso para ir para Jacobina, completamente destruída, ali só anda trator. Então as estradas estão completamente abandonadas e o custo aumentou em 5 vezes. Então o problema não é de dinheiro, o problema é de ética na política e também de prioridade. Existem alguns temas que acabam unindo a esquerda e a centro-direita aqui na Bahia. O senhor citou o fim da EBDA. E tem um outro tema que eu acho que também une os dois lados, a questão da educação na Bahia. Hoje, os índices mostram que no IDEB a Bahia está no último lugar, a situação é muito difícil e todos os candidatos têm feito essa crítica. É uma crítica que o senhor faz também, por que o senhor acha que isso acontece? A educação, interessante. Mas eu digo assim, a turma, na verdade, que é alinhada do Michel Temer, a turma do DEM aqui, de ACM Neto, de Zé Ronaldo, que é o candidato do DEM, rapaz, ele não tem vergonha. Eles foram a principal base de apoio do golpista de Michel Temer, da turma dele, da quadrilha dele que estava lá no poder. Na verdade, eles aprovaram tudo contra o povo brasileiro, tudo contra o povo trabalhador. Por exemplo, reforma trabalhista. Eles votaram em massa. Terceirização, teto dos gastos, congelamento por 20 anos em educação, saúde, segurança pública e políticas sociais. Ele votou a entrega do pré-sal, ele votou para salvar a tema da investigação com vários indícios de corrupção no país. Então, eles votaram para destruir o povo brasileiro. Inclusive, eles iam votar a reforma da Previdência, só não votou, pessoal, a reforma da Previdência. Por causa de Joesley. Exatamente, porque estava no ano eleitoral e eles já estão articulados, preparados para tirar o direito do povo se aposentar. Então, eles estão de outro lado, né, diametralmente opostos daquilo que a gente pensa. A pergunta da educação. Agora, a educação. Nessa crítica, estão diametralmente opostos? Completamente diametralmente. Com relação à educação, com certeza. Porque são 12 anos já do PT aqui. Eu sei, mas deixa eu dizer a você sabia que quando eles deixaram aqui o poder, eles deixaram o poder com os piores salários dos servidores estaduais. Então eles não podem falar nada. Os piores salários. Com todos os problemas, aumentou um pouco o salário dos servidores estaduais. Mas hoje você tem o quê? 4 anos que sequer tem reposição de inflação. Mas a gestão do governo na educação é a melhor possível? Do qual? Do governo Rui Costa. Não, é a melhor ruim, possível. Péssima. A educação péssima. Por exemplo, servidores estão 4 anos sem receber sequer reposição de inflação. A maioria das professoras e professores, 32%, isso não sou eu que estou dizendo não, o Tribunal de Contas do Estado diz que 32% não recebe o piso nacional de educação. Aí eu queria, para não dizer que nós somos sectários, que nós só falamos mal de todo mundo, por exemplo, eu queria parabenizar, eu acho, Flávio Dino, do PCdoB de lá do Maranhão. O Maranhão tem menos de 1/3 do nosso PIB, mas todos os professores recebem acima do piso nacional de educação. Então, aqui nós queremos isso, nós queremos sair depois de 4 anos, ter o maior piso nacional de educação, porque é uma prioridade para o pessoal isso, né? E a gente tem a educação, está disputando os primeiros lugares em educação pública de qualidade. Não só isso, não. Foram fechadas aqui, só em Salvador, mais de 20 escolas e centenas de escolas na Bahia, 890 escolas do campo. Deixa eu dizer uma coisa que muita gente não sabe, né? As comunidades tradicionais se organizaram no campo e pressionaram o MEC e o governo federal. E aí tem uma verba exclusiva para a população, para a educação no campo. Só que eu analisei, até o ano passado, o governo Rui Costa não tinha repassado essa verba para essas escolas no campo. Então, assim, o que é que a gente precisa primeiro? Valorizar, fazer um plano de carreira, um plano de cargos e salários e fazer essa reposição. Ele diz o seguinte, não tenho dinheiro, está perto do limite prudencial. Aí nós fizemos um estudo. Não está perto do limite prudencial, não. Tem 3,6% de distância que dá para dar reposição com muita responsabilidade. E aí vamos também para a educação superior. Por exemplo, na educação superior você tem as UEBAs, as universidades estaduais da Bahia, né? Então foi retirado durante 4 anos 200 milhões de reais. Para fazer um comparativo, foi o que ele gastou só no ano passado, em 2007, com propaganda.
Uma outra coisa, né? Existe na verdade, a gente dialoga diretamente com a demanda histórica das professoras e professores das UEBAs, que é o quê? 7% da receita líquida de impostos, que não é grandes coisas, e 1% para a manutenção do estudante, porque às vezes muitos estudantes pobres que vêm do interior acabam não se mantendo porque não tem grana, não tem dinheiro, então para manutenção, sob controle inclusive de um conselho de estudantes, né? E uma coisa importante, né? Eu fui ontem assinar um documento com os técnicos administrativos das universidades estaduais da Bahia. Rapaz, a maioria deles recebe R$ 790 do salário base, abaixo do piso, do salário mínimo nacional. Então é um absurdo, mais de 10 anos que eles não complementam o vale de refeição. Então é um absurdo o plano de carreira. Então assim, eles estão assim, desesperados, inclusive declararam apoio ao pessoal. Então assim, a educação, na verdade, agoniza no estado da Bahia também. Mas a gente vai mudar essa tema realidade. muito importante para os baianos é o tema da saúde. E eu percebo que grande parte das propostas dos candidatos ao governo do estado é acabar com a regulação. Colocaram na regulação, na central de regulação, como vilão do problema da saúde. O governo argumenta que a diminuição de leitos do SUS não é a regulação, é a falta de leitos para atender a demanda dos pacientes aqui na Bahia. E estão querendo matar o mensageiro que está trazendo a mensagem. É o que isso? Deixa eu dizer a você o que acontece no estado da Bahia. Por que a regulação não funciona? Porque assim, ó, o mesmo modelo. Queria parabenizar também, pessoal, eu queria dizer que nós temos a melhor equipe de deputados desse país no Congresso Nacional, nas Assembleias Legislativas e nas câmaras de vereadores. Está chegando aqui o melhor vereador de Salvador, destacadamente, Hilton Coelho, que agora é candidato a deputado estadual. Não sei se vocês já viram aquela música, que era o Hilton, 50 a 150, então está chegando aqui, um abraço aí, Hilton. Né, você nos representa muito. Então, dizer o seguinte, o que é que acontece com a saúde? O governo passado, o governo do carlismo, durante 37 anos, ele se utilizava muito do sistema hospitalocêntrico. Vamos construir hospitais e tal, não pensava nas pessoas. Acontece a mesma coisa, agora são multiclínicas, então o mesmo modelo que ele está desenvolvendo. Mas ele não pensa, por exemplo, na saúde primária, por exemplo, na unidade básica de saúde e programa de saúde na família. Sabe quanto é? Em Salvador, que é a capital, isso cobre só 38,8% de 100%. Existem municípios que é menos de 20%. Antigamente, sabe qual era a carga toda? Era do governo federal, 75% da responsabilidade da saúde. Isso foi diminuindo, está em 40% e está aumentando no município. Os municípios agonizam, então não vai resolver esse problema. Então qual é a responsabilidade do governo do estado? Fazer o que na década de 80 o Roberto Santos fez muito bem. A gente precisa parabenizar o Roberto Santos na década de 80. Municipalização solidária. O que é municipalização solidária? O governo do estado chega junto do município, faz uma parceria com municípios e aí para resolver esse problema da atenção primária. Isso não é muito próximo dos consórcios municipais que estão promovendo as policlínicas? Esses consórcios municipais têm parceria público-privada. Nós não queremos essa ideia de parceria público-privada porque isso é o quê? É botar dinheiro no bolso das grandes empresas e degradar a saúde. O que é que a gente quer? A parceria solidária dizer o seguinte, por exemplo, em Salvador a gente pode ter 100% de atenção básica. Vamos trabalhar com 100% de atenção básica. Por exemplo, no Hospital do Subúrbio. Sabe quanto é que eles colocam no Hospital do Subúrbio? 190 milhões por ano. 12 vezes o que eles colocam no Crédito Andrade lá, que é um hospital público, e que o pessoal pediu só o dobro, que dobrasse a verba, que ele fazia uma revolução. Então, boa parte desse dinheiro está sendo para alimentar o lucro dessas grandes empresas. É por isso que nós não concordamos com a parceria público-privada. Aqui nós somos campeões de parceria público-privada do Estado da Bahia, área, junto com Minas. O senhor é contra a parceria público-privada em qualquer área? Em qualquer área. Eu estou dizendo o seguinte, pessoal, a gente não pode... Eu estou dizendo o seguinte, o Sistema Único de Saúde, SUS, é um sistema maravilhoso. Ele admite que você possa fazer algum convênio privado se você não tiver condições, o Estado não tiver condições de atender a demanda. Não tem problema nenhum. Mas tudo isso tem que acontecer com interesse público, não é o que está acontecendo. Eu vou dar um exemplo, por exemplo. Instituto Fernando Filgueiras. O Instituto Fernando Filgueiras, ele é responsável pela UPA de Jiquié, pela UPA de Feira, pelo Hospital da Mulher, Hospital de Santo Antônio de Jesus, o Carvalho Luz, que deixou 5 meses os profissionais de saúde sem receber salário. Ele muda de CNPJ, ele muda de nome e ele se transforma na SM Gestão Hospitalar, que ganhou junto com a Metro Engenharia agora a licitação do Couto Maia. Não sei se vocês estão sabendo disso. Metro Engenharia é uma empresa de engenharia que não tem nada a ver com o sistema, com hospitais, para administrar hospitais, de Mauro Prates, primo carnal de Léo Prates, que é presidente da Câmara, braço direito de ACM Neto, né? E ele está administrando hospitais, pessoal. É uma vergonha. E essa SM Gestão Hospitalar é do mesmo dono da IFF.
Entendeu? Mas esse contrato é com o governo do Estado? Com o governo do Estado. Mas o Léo Prates não é aliado do É prefeito? isso, a empresa é do parente dele, mas ela está licitando com o Estado e com o município. Então eles estão juntos e misturados nessa parceria que tem fortalecido o bolso dessas grandes empresas. Mas aí o problema é da parceria público-privada ou é desse modelo? Não dá parceria público-privada, sabe por quê? Minha cara, seja sincero, se você tem uma empresa que você... qual é o papel fundamental de uma empresa privada? Gerar lucro. Então você acha que ele vai pegar e ele vai fazer investimento nas pessoas e não gerar lucro para ele? Claro que não. As pessoas vão continuar morrendo nos corredores dos hospitais e isso não vai se resolver. Então, o que é que eu quero dizer? Eu só estou querendo denunciar esse esquema das parcerias público-privadas que tem tirado dinheiro da educação, ou seja, a gente está desperdiçando dinheiro com o lucro das empresas ao invés de a gente estar investindo nas pessoas. Você poderia aumentar, por exemplo, o número de leitos. Então, se você resolve, pessoal, só é uma conta matemática simples. Se a gente resolve o sistema primário, como eu falei, com essa municipalização solidária, então você resolve o problema de quase 80% da população. Como a gente pega uma equipe com psicólogo, com médico, com enfermeiro, técnico de enfermagem, inclusive com nutricionista para fazer um trabalho preventivo, e os assistentes sociais, que recebem os agentes de saúde, que recebem um salário muito precarizado. Precisamos resolver esse problema desses agentes de saúde. Então eles podem ser retirados da própria comunidade. Eles vão nas comunidades, nas casas das pessoas para analisar, para medir a pressão. Hoje tem um mal do século XXI, que é o quê? Que é o diabetes. Ver como é que está o açúcar, a taxa de açúcar e tal. Ver como é que está o trabalho preventivo através da nutricionista, se está se alimentando bem. Então esse trabalho preventivo ele é importantíssimo. Isso resolve o problema de quase 80% das pessoas. Aí o que é que acontece? Você desafoga o sistema de média complexidade e alta complexidade. O de média complexidade você atende até 15% das pessoas. Então, essas pessoas vão ser atendidas. Então, não vai ter mais problema de regulação da morte e de fila das mortes. Então, qual é a proposta do pessoal com isso? Com 15 dias as pessoas fazem seus exames, que passam meses sem fazer, e com 30 dias pode fazer sua cirurgia, que hoje passa anos, pessoas morrendo na fila da regulação. Então o problema da regulação, o problema é você ter uma atenção real com a saúde e tratar das pessoas, entender a pessoa. Por exemplo, anemia falciforme aqui. Você sabe que nós temos a maior população preta desse país. Então, muita gente é cometida de anemia falciforme, mas não é muita gente não, 30 mil pessoas. Você não tem um centro de referência aqui na Bahia. Isso é um absurdo, né? O que faz com o povo, principalmente com o povo negro. Então, não tem 30 mil pessoas que você pode fazer esse centro de referência. Que é uma doença que afeta somente a população principalmente, negra. Não somente, mas principalmente, praticamente a população negra. Nós estamos no estado mais negro desse país. Então, porque não tem essa responsabilidade, então eles não estão pensando nas pessoas. É por isso que a saúde também é uma saúde que está completamente degradada, as pessoas morrendo nos corredores dos hospitais, mas as empresas lucrando muito. Falamos de educação, falamos de saúde, agora vamos falar de outro tema que os baianos também estão padecendo, segurança pública. Espinhoso, né? A proposta unificada, nacional do PSOL de segurança pública é completamente diferente, por exemplo, ao candidato líder das pesquisas para presidente da República, o candidato Jair Bolsonaro. Como é que você vai conseguir convencer a população que está padecendo com os crimes, com sequestros, estupros, de que, por exemplo, tirar a força da polícia, das polícias, pode resolver esse problema? Não é tirar a força da polícia. Deixa eu explicar às pessoas aqui. A polícia militar é um braço armado do exército. Isso vem da ditadura militar, né? Isso vinha desde antes do tempo do reinado, mas também na ditadura militar era braço armado da polícia. Então o treinamento delas é um treinamento de guerra. Ela entende que as pessoas são inimigas. Então vai para cima, principalmente. Não sei se você viu aquele chefe da rota, que é a polícia que mais mata no país, disse o seguinte: nós temos que ter intervenções diferentes. Nos Jardins, que é um bairro elitizado, a gente tem que dialogar e conversar com as pessoas. Mas num bairro periférico, a gente tem que entrar rasgando, botando o pé na porta. Nós não concordamos com isso, então nós queremos uma polícia diferenciada. Então, quando a gente fala na PEC 51, o Guilherme Boulos, que está aqui, vai falar um pouco com você sobre isso, a desmilitarização da polícia, quer dizer o seguinte, é de que é uma polícia única, um ciclo único. A gente tem um trabalho preventivo e um trabalho ostensivo. E pode ser feito isso com muita tranquilidade. Aqui na Bahia, o que é que a gente pode fazer para atencionar isso? Primeiro, a valorização dos policiais, eu acho que é um ponto fundamental, porque ele fica com a carga pesada nas costas, porque, na verdade, sim, existe uma negação de políticas públicas e depois tudo tem que ser resolvido através da bala, através da pressão, como esse candidato aí fascista, que está aí em primeiro lugar nas pesquisas, você falou, cada vez mais ele apoia isso. Então, o que é que a gente quer, na verdade? Primeiro, valorização, que seja uma polícia comunitária, que entenda as pessoas como companheiras. Então, a gente quer dialogar com isso. Então, a PEC 51 fala isso. Aqui, a gente quer carreira única. Por exemplo, hoje um policial entra como soldado, passa por tempo de serviço 17 anos para ser cabo,
depois mais 5 anos para ser sargento. Se quisesse alçar a carreira para ser tenente, mais 17 anos, quer dizer, ele já se aposentou, não tem mais condição nenhuma. Então isso é um absurdo. O que é que a gente quer? Nós queremos que ele entre como soldado e ele chegue até coronel sem problema nenhum. Polícia Civil. Foi aprovado em 2009, pelo governo do PT, uma carreira de nível superior para os policiais civis, mas até hoje ele recebe como nível médio. Como é que é aprovado uma carreira para nível superior e ele recebe como nível médio? Isso é outro absurdo. Mas polícia, olha, segurança, pessoal, não é só um processo policialesco. Principalmente é investimento pesado em educação pública de qualidade, em saúde pública, com saúde preventiva, por exemplo, saneamento. Você sabe que nós estamos em torno de 35% só de áreas saneadas. Então, é uma violência quando o esgoto passa pela porta de sua casa e você não tem tratamento. E o terceiro ponto são políticas sociais. Então, investir nisso é um tripé. Isso não sou eu que estou dizendo, não. Várias universidades, a ONU diz isso, a Universidade Federal da Bahia tem tese de doutorado que diz isso, que você diminui a violência, investir em esporte, cultura e lazer, principalmente na periferia. A turma de Temer, do DEM, do PSDB, de vários outros aí, ele tirou esse direito, congelando por 20 anos o investimento em políticas sociais. E o segundo ponto importante para a gente falar, inteligência da polícia. Hoje, a cada 100 pessoas que são assassinadas, só 8 são investigadas e só 2 são solucionadas. Então isso é uma vergonha para a polícia do estado da Bahia. Então a gente precisa investir pesado, porque a cada R$1.000 investido na segurança pública, que não é pouco dinheiro, como vocês falaram, mais de 4,5 bilhões aqui é investido em segurança pública, pessoal. Não é pouco dinheiro, não tem dinheiro suficiente. Mas a cada 1.000 investido, só R$1 eles investem em inteligência da polícia. Então é como se você desse um aval para as pessoas matarem aqui no estado da Bahia. No mínimo tem que ser investido R$200 a cada 1.000 investido, que dá 20%. O pessoal vai mudar essa realidade. Estamos com o candidato bancário Marcos Mendes, candidato ao governo do estado da Bahia pelo Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL. Já falamos de segurança pública, educação, saúde. Agora a gente precisa falar de emprego. A Bahia tem, pelos índices oficiais, 1.300.000 desempregados. Desses, mais de 500 mil estão concentrados em Salvador e região metropolitana. Muitos candidatos dizem que para o Brasil voltar a empregar gente é preciso um grande investimento em obras públicas, principalmente obras que tenham verba do governo federal. O senhor concorda com isso? E, caso seja eleito governador, como é o diálogo entre o governador Marcos Mendes e o governo federal em prol de obras públicas? Eu já falei aqui, inclusive, anteriormente, mas eu quero casar um pouco isso, né? Eu quero casar na questão socioambiental, né? Nós que somos ambientalistas, né, por natureza, dizer o seguinte: hoje o investimento pesado é no agronegócio do veneno. O agronegócio do veneno está envenenando o solo, o ar, as águas superficiais e subterrâneas, está envenenando e matando as pessoas, grilando as terras da nossa população, das nossas comunidades, na verdade, expulsando essas comunidades tradicionais. Então, e não tem retorno nenhum para a sociedade, porque gera muito pouco emprego, ele destrói os aquíferos. Por exemplo, foi dado uma outorga lá na Igarashi, só para você ter uma ideia, na Igarashi, lá em Correntina, né, perto de Correntina, de mais ou menos 178 milhões de litros por dia, que é 40 vezes o que a população consome e 1,5 vezes o que Brasília consome. Lá. Então, começou a secar o rio Arrojado, começou a secar o rio Arrojado, né? E as pessoas ficaram sem água. Foi por isso que mais de 12 mil pessoas foram para a rua. Fazendo uma provocação, os índices do CAGED, do Cadastro Geral de Emprego e Desemprego do Brasil, colocam o agronegócio como o maior empregador do Brasil. Não, é um dos menores empregadores, inclusive com trabalho escravo. Que contradição é essa? Deixa eu dar, vai lá, por exemplo, no último mês de julho, 38 mil empregos gerados, segundo o CAGED, só do agronegócio. Você vai lá para São Desidério. São Desidério um menor índice, um dos menores índices de desenvolvimento humano e, na verdade, ele tem o maior PIB agrário, um dos maiores PIBs agrários do país. Inclusive, tem sido encontrado lá vale trabalho escravo. Então, na verdade, é uma concentração de renda porque ele tem incentivos fiscais e isso não tem arrecadação nenhuma para o Estado. Então, é um absurdo. Essa mesma manipulação desses números? Com certeza. Porque os números realmente indicam. Existe manipulação dos números, não gera tanto emprego assim. E aí você pega a Igarashi, ela sai de lá de Correntina, do oeste da Bahia, vai para... Inclusive, quero denunciar isso, Chapada Diamantina. Na verdade, é um santuário ecológico. Ela muda para a Agropecuária Chapadão Limitada. É a mesma empresa, a Igarashi, e eles deram 25 milhões por dia do Rio Santo Antônio, que pertence à bacia do Rio Paraguaçu. A Igarashi foi a fazenda invadida? Em Palmeiras. Não, isso aí foi, a fazenda foi lá a fazenda Igarashi, lá em Correntina. Por quê? Porque estava destruindo a água das pessoas,
a comunidade conversou, mais de 1.000 pessoas conversaram. Você acha justificável? Justificável. É justificável. A água pertence ao povo, é um bem comum que tem que servir a maioria das pessoas, não a minoria do agronegócio. Então ele estava destruindo, secando os rios. Vou dar um exemplo. Está tendo um processo de desmatamento muito grande na Bahia. O maior desmatamento da Mata Atlântica e o maior desmatamento do Cerrado. Cerrado que é a caixa d'água do Brasil. O segundo aquífero, né, que é o Urucuia, está sendo cada vez mais rebaixado. Você sabia que o Urucuia é responsável por abastecer, durante a seca, 70%, 80% de abastecimento do Rio São Francisco? O Rio São Francisco está agonizando e eles estão destruindo cada vez mais. Então, você sabia que lá na Chapada Diamantina é a entrada para quem vai para um santuário chamado Vale do Capão. Então eles estão começando a destruir. Nós vamos barrar com isso. A gente quer barrar o agronegócio do veneno. Não queremos mais veneno aqui. A gente quer incentivar a agroecologia baseada na permacultura. É como a gente diz, queremos incentivar a vida e trazer a saúde para as nossas mesas. Mas voltando para a parte do trabalho, né? Então a gente quer o quê? A agricultura familiar. Se nós temos mais de 700 mil famílias agrícolas, você sabia que 80% das pessoas estão concentradas no grande centro urbano. Existe uma pesquisa do IBGE que diz que mais de 70% dessas pessoas querem voltar para o seu local de origem, mas tem que ter perspectiva de trabalho. Então, como eu falei que a gente vai trazer essas 3 empresas, então se a gente vai fazer a regularização fundiária dessas terras, vamos dar todo tipo de incentivo para eles produzirem. A agroecologia, com permacultura, você produzir saúde, né, para trazer para as nossas mesas. E aí, com a parceria com a SEB, a Organização das Cooperativas, imagina, ele não quer essa ideia de grandes empresas vir com todos os incentivos fiscais. Porque eu vou dar um exemplo, por exemplo. Você sabe qual é o incentivo fiscal que tem, por exemplo, a Ford aqui? Quase R$1 bilhão dos 3 bilhões que dá de incentivo fiscal em 2017. Gera 600 empregos. Agora, imagine aqui se a gente pega R$1 bilhão, Fábio, e a gente pega e investe no campo. A gente vai gerar milhares de empregos, né? Vai distribuir renda, vai fomentar a economia local. Vamos fazer uma revolução no campo, vamos gerar emprego no campo. Não precisa esse negócio de investimento público nas grandes empresas, de infraestrutura, nada. A gente fez uma parceria para a gente povoar a Bahia toda com essas cooperativas humanizadas. Por exemplo, vou dar um exemplo só para finalizar essa parte aqui. Por exemplo, lá quando você vai em Tapetinga, você tem o quê? Aquela grande empresa teve incentivo fiscal. Quando acabou o incentivo fiscal, que lucrou muito dinheiro, foi embora e deixou aqui um passivo social muito grande, as pessoas desempregadas, os galpões vazios. A gente queria pegar aqueles galpões e fomentar uma grande cooperativa de calçados com a população sendo incluída, distribuindo a renda. Então, assim, a gente não tem que favorecer as empresas, tem que favorecer as pessoas. Candidato Marcos Mendes, eu agradeço muito. O senhor esgotou os 30 minutos regulamentares apresentando propostas do jeito que o eleitor, que o cidadão baiano gosta de ouvir, gosta de saber. A gente encerra aqui a sabatina com o candidato Marcos Mendes, mas continuamos a cobertura de eleições no Linha de Frente, a maior cobertura de um processo eleitoral já vista na Bahia, 70 horas de conteúdo. Eleições 2018, escolha Aratu e confirme. Um abraço, até a próxima.